Olá, obrigado por assistir o nosso primeiro podcast, Você em Evidência. E hoje nós vamos falar sobre a jornada do sucesso. Vamos trazer convidados aqui para falar um pouquinho deles. Como vocês já sabem, eu sou Ronaldo Damasceno, da Acreditare, que passa na Connect TV. E hoje, com certeza, vocês vão gostar. O assunto, Jornada do Sucesso, que vai acontecer dia 13 de maio, das 8 da manhã até às 17. Talvez passe um pouquinho, né, Mari? A programação tá grande. Mari, vamos contar um pouquinho desses 12 palestrantes? Vamos. Bom dia. É um prazer estar aqui hoje com vocês, apresentando duas pessoas muito especiais para a gente, para falar desse evento que está também sendo preparado com muito carinho, né, por nós. 13 de maio, na Connect TV, Jornada de Sucesso, um evento do produto Você em Evidência. Antes de você chamar os convidados, vamos contar a historinha, que é importante. A Mariana, ela é idealizadora, junto comigo, do projeto Você em Evidência. Eu tinha uma ideia de como fazer, mas nem sonhava que, ao falar a ideia para ela, que ela iria montar um planejamento de organizar tudo. E ela trouxe aquilo em papel para mim, assim, alguns dias depois. E aí eu falei, nossa, agora não tem mais como deixar para lá, tem que fazer. Me conta desse dom de planejar evento. Na verdade, eu acho que é uma característica de um bom produtor de eventos, né? Então, foi um bate-papo muito tranquilo e ele trouxe a ideia. Mari tem uma vontade de criar um evento desse formato. Aí eu falei, Ronaldo, por que você não cria? Ele falou, não sei. Eu falei, então tá bom. E ele contou a história toda e eu voltei, fiquei lá pensando e resolvi escrever, entreguei o projeto e acho que dali por diante a gente não parou mais, né? Acho que são 2 meses aí, se falando todo dia e... Aí a Mariana virou Miralu Evento e eu virei o Ronaldo Acreditar Gestores. a gente uniu tudo e virou isso. E tá ficando muito bom, tá ficando muito legal. É muito gostoso de trabalhar com uma pessoa que você gosta, né? Agora, qual foi a parte mais difícil? Quando o pessoal falava assim, e os entregáveis? E os entregáveis? E escolher também, né, todo mundo. Acho que foi um momento foi bem desafiador, porque na verdade ele tinha as ideias, ele tinha uma trilha, né, ele já tinha pensado no que ele queria, e aí a gente tinha que trazer as pessoas. Buscar 12 pessoas. Acho que essa parte foi a mais difícil. Sem perder a liga do assunto. Em um dia. O desafio era enorme. Erramos no nome, né? Que deveria ser só imersão. Ficou jornada. Ficou jornada, deveria ser imersão, mas eu falei que lá a gente vai falar jornada de sucesso, uma imersão para o sucesso. Ah, que chique. Então, gente, agora sem mais delongas, vamos falar aqui dos 2 temas. Hoje nós vamos falar sobre network e nós vamos falar sobre dê vida à sua marca. E esse assunto a gente vai ter que debater aqui de uma maneira que fique tão natural, tão nexus de ser, para a gente fazer a coisa assim, divertida. Riquini? Não, primeiro as meninas. Kátia Vieira. Olá, bom dia, pessoal. Prazer estar aqui. Como a Mari falou, né, já estava ali captando o que ela estava colocando. Eu sou a Kátia Vieira, da Creative Brindes, e nós vamos falar como você dar vida à sua marca, né? Como você colocar a sua marca no mercado, a importância de você ter um produto personalizado, porque isso é se colocar em evidência no mercado, né? E fico muito feliz com o convite, Ronaldo e Mari, fiquei muito lisonjeada mesmo, porque acho que tem tudo a ver com o projeto mesmo, a gente precisa colocar as empresas em evidência. E vamos embora, né? Estamos aqui, só agradecer mesmo pela oportunidade. Ô, Kátia, se você puder mostrar a caixinha, que você já deu uma certa vida para o projeto. Contamos com o All Creative para isso. Exatamente, é sobre isso, né, gente? Olha que é um presente do Você em Evidência, né? Eles fizeram esse presente lindo, né? Aqui, e a All Creative produziu. Então, é exatamente sobre isso. A gente deu vida ao projeto, né? Quando você personaliza algo, a gente dá vida ao projeto, né? Então,
Olha só, vou abrir aqui para vocês verem. Que lindo! Caderno. A caneta é maravilhosa. Com nome. Com nome, né? Foca aí, produção. Aí. Caneta Uau. também. Com o nome. Ai, que chique, gente, receber algo que a gente fez, né? Olha só, porque a gente faz com tanto carinho, né? E a Alcreative tem isso, né? Não é só um produto pra gente, é o que a gente coloca também, né? O carinho que a gente coloca em cada produto que a gente produz lá, que a gente faz. E aí, ó, gente, um folder lindo. Tá vendo? Ficou chique demais. Miralua, os nossos patrocinadores, olha só, Adri. Ficou lindo demais. Gente, olha quanto patrocinador tem fera. programação. Você Tem é boa toda a nisso, né? programação aqui, ó. Já sei que horas que a gente fala, hein? Mas não pode falar. é Não pode segredo. falar, Não, né? não. Gente, com o nome, olha isso, ó. Esse não foi eu que fiz, mas olha que lindo quando você personaliza, quando você coloca o nome da pessoa, né? Sobre isso. Esse muito daí legal. é uma produção Miralua com a participação super especial da Camille, que é nosso braço direito nesse projeto. Eu não sei né? como ela tá aguentando a gente, né? Ai. Nem eu. Tudo de Ah, a última Camila hora, é uma assim. fofa, ó. né, Tudo gente? de última hora. Ah, faz isso, faz aquilo. Então, é um pouquinho. A gente vai falar só um pouquinho aqui do que vai ser o Jornada de Sucesso. E quem quiser saber mais, né? Participem lá do evento, porque tá ficando maravilhoso. São diversas palestras, né? O pessoal vai passar por aqui também. Então, é isso, gente. Tô super feliz. E o que me chamou a atenção, Kátia, é que eu conversei com a Mari e falei, não esqueça que eu falo de qualidade. Então, eu precisava que o evento marcasse isso também, porque não adianta nada fazer de qualquer jeito o evento. E ela escolheu a dedo, até o estúdio, para poder marcar mesmo isso de uma vez por todas, que a gente pode fazer coisas boas e de qualidade. E agora, o meu companheiro, eu já falei que eu vou montar uma dupla sertaneja com ele. Eu vou ser o pobre e ele vai ser o rico. Ricardo Riquini. Eu tô aqui por causa do brinde. Já peguei. Já posso ir embora. Ai, meu Deus. Mentira, eu tô aqui para fazer observações. E vocês deram juntos certos a nossa mentora Érica vai falar mais sobre isso. Vai. Ela vem aqui hoje. É hoje, né? É Vem. hoje. Hoje não significa que vocês vão ver hoje. Vocês têm perfis complementares. Com Isso certeza. é muito legal. É. O influente com o planejador. Exatamente. Ele já está rolando o disque com a gente. Não, mas é legal de observar isso porque foi inusitado para vocês, mas é óbvio para quem entende disso. Tenho certeza que a Érica já estava. Aquele dia dela, eu já sabia. Né? Sabe quem falou a primeira vez pra gente? Foi a Adriana Lourenço. Foi. Ela falou, é um planejador. Mari, você tem isso em você e o Ronaldo precisa de alguém assim. Já vamos fazer uma propaganda ali do evento, porque acho que a Érica vai falar um pouquinho de perfil comportamental, porque está no DNA dela, né? Vai. Ainda que talvez não seja o foco. Tá. Mas estudem sobre perfil comportamental, porque o networking também junta pessoas diferentes, e quando você tem essa compreensão de como funcionam esses perfis, que foi descoberto, foi documentado há 100 anos, né? Estou chutando aqui quando foi, mas é invariável no ser humano. Quando você tem essas competências juntas, a equipe, a sociedade, o grupo voa. Riquini, você não se apresentou. Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, porque você é fera para nós. Mas o pessoal, eu tenho certeza que a gente vai chegar em muitos lares. Então, Meu nome é Ricardo Riquini. Eu tenho uma missão de vida que é como ajudar o pequeno, o micro, o empresário, o empreendedor, o autônomo a prosperar. E isso é meio masoquista em mim. E a gente tem que se envolver nesses projetos. Acabei fazendo duas coisas que têm tudo a ver com isso, que é ajudar esses empreendedores a vender mais, né? E eu me envolvo muito com network e hoje em dia sou diretor do Nexus, que é um time, uma equipe de networking. A gente fala de membro, quero ver se eu mudo isso. Nós somos associados.
Bom. Enquanto a gente não entender que o que a gente faz afeta o outro, né? Vai ser mais difícil. Tem uma coisa assim, já não estou me apresentando, né? Às vezes a gente não faz por nós as coisas, mas a gente faz pelo outro, né? E aí isso fica meio parecendo uma metodologia, mas não é, isso é do ser humano, né? Então assim, tá bom, eu não lancei no sistema, semana que vem eu faço, não fiz a ideia, eu não vou fazer pelo outro, aí todo mundo cresce. A maneira de crescer mais rápido é quando você pensa no outro. E por várias vezes eu comentei, e a Mari é testemunha disso, que eu falava que o Nexus, ele tem todos os departamentos que uma empresa precisa, só que de empresários. E quando a gente vê isso tudo junto, parece que é impossível. Você fala, como pode ter tudo isso e tem tanta empresa grande que não tem, médias também, principalmente. Então, eu acho que quando a gente trabalha o network, ele ajuda a isso, fazer com que a gente entenda a importância do brinde, a gente entenda a importância do planejamento do evento, a importância da qualidade e a importância do vendedor. Se não, a gente não entender isso, a gente não consegue divulgar o serviço do outro, fazer aquilo que é a indicação. É isso? É isso. Inclusive, o Thiago Neves, ele recomenda que a gente deixe de usar com ênfase a palavra networking, porque ela se corrompeu não, ela se dissolveu um pouquinho, está esmaecida em relação ao potencial do que seria o networking raiz, que é ganhar dinheiro de forma agradável. Vou tentar falar de várias formas aqui, né? Mas é conseguir um retorno financeiro sobre o que você gosta de fazer com a ajuda de pessoas. Então, a gente às vezes fala comunidade de empresários, né? Mas é uma organização de empresários. Se a gente se organizar, se a gente não, né, Fê? Se nós nos organizarmos, né, Chique. ninguém para. Né? E essa organização depende de um tempo, da maturidade que felizmente, o nosso grupo está atingindo agora. E aí você começa a colher os frutos. Ninguém solta a mão de ninguém nesse momento. Eu falei de masoquismo, né? Eu fico triste das pessoas que saíram um pouquinho antes disso. Sim. Né? Porque não estão participando dessa coisa gostosa que está acontecendo agora. Né? Mas vamos falar de coisa boa. Né? Vamos sair. Mari, você acha que o brinde, quando chega, ele valoriza a nossa marca? Valoriza. Eu, particularmente, né, como trabalho com eventos, eu sou super preocupada com isso. Então, a Kátia a All Creative, né, e a Kátia, minha fornecedora de milhões de coisas. E é para tudo, desde o casamento. E é muito legal, porque tá virando tendência, né? Então, no evento social, agora a gente está com um casamento super legal. E a noiva fez questão de ir atrás de cada detalhezinho. Então, o brinde muda tudo. Tudo. E eu vou comentar com vocês, gente, que a Kátia fez uma apresentação pra gente que me deixou, assim, enlouquecida, que eu preciso fazer um brinde para Miralua no Nexus, né? Ela mostrou o antes e depois de um produto como esse aqui, branco. E quando você coloca a marca, aqui tá DMD, você coloca a marca, muda, né? Muda tudo. Você dá muito valor, dá vida e dá valor, né? Exatamente. Já que você falou da MD, faz a propaganda aqui do espaço. A MD... Se alguém quer gravar um podcast de qualidade, é aqui, ó. É aqui. Aqui tem uma equipe maravilhosa, né? A gente... equipamentos maravilhosos. Seguem MD Digital, podcast. Vale a pena conhecer. Aqui na Granja Viana. Ricardo, você como especialista no assunto de vendas, estrategista, você tem essa noção do quanto o brinde ajuda, às vezes, a divulgar a marca dessa empresa? Facilita a venda? O brinde é uma estratégia de venda. Né? A gente fala de estratégia de marketing, né? Mas o meu foco sempre é em conversão. Né? Então, o brinde certamente é uma estratégia... precisa ser bem usada. Né? Então, eu já recebi brindes aleatórios que não vieram junto com nenhuma estratégia e morreu. Né? O brinde continua bacana. É legal a palavra brinde, né? Porque a gente brinda, né? E é uma celebração, uma comemoração.
Então, assim, eu sempre vou falar em tudo, em networking, em qualquer estratégia de marketing. Postou sem estratégia, parabéns, ninguém viu, né? Entregou um brinde sem estratégia, não vai funcionar, né? Então, não é assim, toda vez que eu tomar café, eu vou lembrar da MD Digital. Isso tem que estar atrelado a várias outras coisas que formam o branding, né? Mas, enfim, usar a palavra agora, né? O brinde faz parte de uma estratégia de branding que é uma construção da marca. Então, a gente pode afirmar que sem o brinde está faltando um pedaço do organismo, né? Só para a gente provar que o Nexus ajudou a gente a fazer várias coisas. Quando o Ricardo mostra para a gente aquele funil, olha, tem que fazer tantas reuniões para poder ter X indicações, para poder gerar negócio. Isso entrou na sua empresa? Porque para mim entrou. Com certeza, com certeza. Tudo que o Ricardo passa lá para a gente absorve muito bem, porque tá tudo ligado, né? O marketing com vendas e você colocar a nossa estratégia de negócios dentro da AO Criativa é exatamente isso. Você precisa fazer esse funil, você precisa ser assertivo na sua prospecção, né? Porque a gente fala de presentear e tudo, mas por trás de tudo isso tem uma empresa, né? Por trás de tudo isso que a gente trabalha lá, do glamour, que é uma delícia, né, gente? Mexer com brindes é uma delícia. Mexer com presentear é muito bom, porque você está fazendo as pessoas felizes. E mexer com felicidade faz parte da vendas. O Ricardo fala muito sobre isso quando ele fala de uma palestra, dá os cursos. Eu já vi vários cursos dele também, online que ele passa, né? Alguns cursos eu já vi um pouquinho ali dos meadinhos que ele coloca no Instagram. Algumas partes, né? Vamos fazer um material sobre como colocar o brinde na estratégia comercial. Com certeza, é muito legal. Muito bacana. Faz parte, né? Agora tá saindo uma ideia aqui. Então, é para isso que serve, né? Podcast, reuniões, a gente vai colocando as ideias em pauta, né? E vai surgindo. Não, porque eu acho que a maioria das pessoas não tem essa consciência. Sim. Imagina você ter um pitch bem resumidinho num brinde, na caneca, ou em qualquer coisa que você oferecer, talvez tenha uma estratégia de venda ali, né? Então, você pensa assim, estratégia de vendas. Você vê quando você compra um produto, você vai no mercado comprar um produto. E aí você tem lá algo que é só o produto e tem algo que tem um produto mais um brinde, vai. E ali, às vezes, eles colocam o mesmo valor, mas, entre aspas, é uma estratégia de vendas para sair aquele produto para atrair, porque você tem duas marcas de um produto, né? Só que o outro, ele vem com um brinde junto, né? Um copo, uma bolsinha. E aí, você vai em quem? Você vai na marca que tem algo. Então, não é só sobre presentear, é sobre estratégia de vendas também. Eu vou te contar um segredo. Quando a Parmalat, eu sou palmeirense, peço desculpa aí para quem não é. Não, mas os meus filhos, eles iam no supermercado e a gente não usava o leite Parmalat. E na época o Palmeiras estava ganhando tudo, né, com a Parmalat. Mas não foi pelo Palmeiras que eu comprei o leite Parmalat, foi pelos enfeitinhos que eles faziam. Os bichinhos, exatamente. É isso. Não era? Tinha os bichinhos, aí tinha a girafinha. E todo mundo queria aquela bendita girafa ou o elefantinho. E aí, enquanto eu não comprava, porque para ganhar eu tinha que comprar o leite. Exatamente. E virei uma pessoa que passei a gostar do leite. Mas, se não fosse isso, eu não tinha trocado. Eu sempre usei paulista na minha vida e para trocar foi muito difícil. E se não fosse esse apelo, e os meus filhos lá no mercadinho querendo isso, a mesma coisa do McDonald's, McLanche Feliz. Agora. E assim, tudo isso... Ligado em estratégia, não tem como. Exatamente. Você vai nas feiras de eventos que são os nossos clientes aí bem fortes, né? Que é voltado para feiras e eventos. Você passa nos estandes, aí você vê aquele estande que tem maior fila. Por quê? Porque eles estão dando um brinde, algo muito bacana. Às vezes, eles fazem a gravação do nome na hora, que a gente já fez esse tipo de ação também, né? Um evento de palestrante também, a gente fez uma ação que gravava o copo na hora, com o nome das pessoas. A Mari teve, né?
Sim, no eu evento. tenho o meu lá, guardadinho. Exatamente. Então, assim, são ações que você coloca, que você produz isso, tudo porque quando você fala, brinde, uma empresa de bem... É abrangente, a gente abrange muita coisa. A Criative, a gente tem um leque muito grande de produtos. Sim. E o que é importante dizer é todo cuidado do mundo aonde fecha, porque às vezes muda logo, muda a cor, muda tudo. Então, é super complicado. Eu fiz isso, teve um evento que eu fiz de verdade. Era um congresso da Dermato e a gente teve um problema com a logo, foi agora, em novembro, da La Roche-Posay só. Nossa! Da L'Oréal. Então. Foi uma correria doida, a Camille de novo me salvando. A gente teve que imprimir de novo, porque saiu um verde diferente. Eu pensei na medicação agora pra Kátia, eu juro. Ai, meu Deus. Não, mas, Então, pronto, vamos embora. olha, isso é que é legal no network. E, Kine, eu acho que isso que é bacana. Quando eu e a Mari conversamos sobre a jornada do sucesso, a gente já tinha consolidado o Você em Evidência. Faltava consolidar a jornada do sucesso. E eu falava para ela assim, Mari, eu quero algo que reanime o grupo, que reanime todos. Eu acho que se a gente usasse a maior parte dos membros, que agora são associados, daria um ar de família, porque nós passamos toda semana ali, então eu teria que ter esse ar. Eu acho que eu fui feliz nessa escolha. E o objetivo também, desde o início, era ajudar os pequenos empreendedores, né? Que muitas vezes são sozinhos, como eu, lá na Miralua. E, às vezes, a gente acaba batendo, né? A cabeça. E que se alguém tivesse me falado isso antes, meu Deus, eu teria feito diferente. Então, a ideia da jornada, no dia 13, é justamente começar com planejamento de marketing e terminar na qualidade, passando por várias etapas para que a gente consiga... ajudar o pequeno empreendedor, o empreendedor, enfim. Porque o empreendedor, ele não tem a estrutura. Se o médio já não tem, imagina o pequeno, não que é ele que tem que fazer tudo. Um departamento de vendas, um departamento de, né? E ali, foi assim que nasceu a ideia. E eu comentava, Mari, eu tenho medo porque eu tenho contatos que já participaram, então a Acreditare já tem mais de 100 entrevistas. Eu tenho pessoas ali fortes, donos de empresa, que com certeza, se eu convidasse, estaria. Mas ele já tem tudo. Eu queria alguém que ainda está em construção. E aconteceu, viu? Teve gente lá poxa, mas você não me levar para esse projeto, eu fiquei chateado. Vai ter a próxima, para quem falou, vai ter o próximo, e aí o momento certo, né? Vai ser uma jornada diferente, talvez uma imersão diferente, mas esse sonho era de envolver pequenos empresários, contando a história deles. Exatamente. Por exemplo, eu conheço o Riquinho do Nexo, mas eu não conheço a história de sucesso dele. Se você puder compartilhar com a gente, aproveita. Uma palhinha, né? É uma palhinha. No evento ele não vai falar isso, não. Você lá precisa ir na jornada de sucesso para poder ver tudo. As estratégias de marketing para brindes, para fazer a sua empresa crescer, aparecer através de produtos e vendas. É uma palhinha, hein, gente? Eu senti que eu sou velho. Não vamos contar tudo. Não. Uns 9 meses depois que eu saí da barriga da minha mãe. Para mim... Sucesso é aproveitar a jornada, né? Então, não consigo entender o sucesso, porque cada dia vem como ele vem. Mas a gente teve uma conversa muito interessante que eu, falando para você, eu falei, cara, tá interessante. Porque quando a gente conversou desse projeto e tudo mais, eu falei, eu não tenho mais nada para fazer nesse momento, porque tudo que eu planejei está dando certo. Então, no planejamento, quero mais dinheiro? Quero... Mas se qualquer coisa que acontecer a mais do que eu planejava agora, óbvio que eu estou aberto para as possibilidades, né? Vai interferir na minha capacidade de execução, né? E que é uma coisa que eu tomo muito cuidado. Mas eu acho que desde que eu comecei a fazer planejamento, que era uma coisa que eu não fazia, planejamento estratégico da empresa, as coisas... começaram a tender a funcionar, que é o óbvio, né? Se você cuida da sua saúde, a tendência é que você seja mais saudável, né? Apesar de poder acontecer alguma coisa no meio do caminho.
Então, procurei cuidar da minha vida financeira, comecei a planejar as coisas e está dando tudo certo. Essa história da prospecção, que é uma coisa que não toma muito meu tempo, que permite que eu cuide mais do crescimento do Nexus agora, tá muito legal. Tá muito gostoso de ver essas coisas dando certo, né? E aí, estar aqui, fazendo podcast, poder me apresentar, é o momento que eu acho que eu vou falar de uma outra forma. Eu sempre pensei, a minha rede social é offline, né? É o Nexus, as 200 e poucas pessoas que estão no Nexus. Mas eu falei, mas isso não é suficiente, né? Eu preciso de 400, preciso de 600, preciso de 800, então precisa crescer. E aí aceitei o desafio de me unir ao Nexus para fazer crescer. É trabalhoso, né? Mas está dentro do esperado. E estou num momento onde é um telhado de vidro sempre, né? É uma grande responsabilidade e estou longe de acertar 100% das coisas, né? Mas eu tenho uma reputação bacana em relação aos associados, né? E aí começa a projetar para fora, né? E eu estou fechando com uma cliente agora de uma pessoa que eu conheci no networking antes da pandemia, né? Que me recomendou lá de Santa Catarina. Que bacana. Que eu não teria menor condição de conhecer. É isso que é o networking, né? Eu acabei de dar um treinamento para um pessoal, eu vou falar salão de cabeleireiro, me perdoem, deve ter um nome mais chique para isso. A Kátia vai salvar. Por um pessoal de salão que eu achava que eu não tinha competência para dar um treinamento, porque envolve várias coisas que eu não domino, né? Mas eu falo de conexões, eu falo do ser humano e das emoções, e deu super certo, e foi uma indicação de uma indicação, é de terceira, da Mônica, que é do Nexus Morumbi. Então, ela me indicou para uma moça que eu dei treinamento, e ela me indicou para esse pessoal, né? E aí, eu fiz um podcast na segunda-feira que vai aparecer para um monte de gente, né? Então, assim, e essa é uma boa definição de sucesso, né? É as coisas acontecendo da melhor forma que a gente planejou. Eu falo melhor forma que a gente planejou, não sei como que a Mari vê isso, mas vocês sabem o que é planejamento? Planejamento é algo que você possa rasgar e jogar fora. Mas como assim, né? Porque você não pode estar agarrado a ele, senão você está com uma expectativa de que algo tem que seguir como você quer. Mas a tendência é que vai funcionar. Verdade. Então, Ele não pode ser engessado, né? Não Ele vai pode. mudando conforme... É uma carta de intenções. Exatamente. Né? Mas quanto mais você coloca elementos ali que vão fortalecendo... Então, assim, a neurometria, eu comprei um colchão que vibra para poder dormir mais fácil. Eu pedi para a Fernanda Coutinho, falei, me dá uns suplementos aí, porque eu preciso... A Fê Coutinho, ela é a anja do... a guru do Nexus. Eu falei, me dá uns suplementos, porque eu preciso aguentar o tranco, né? Mas eu não posso passar do ponto. Então, segunda-feira, eu não fiz muita coisa, né? Então, quando você vai cuidando das... Eu gosto de tratar a vida em 7 áreas, né? Dessas 7 áreas da vida, a tendência é que as coisas funcionem. Você tem que respeitar. Aí você fala assim, dá 7 vezes mais trabalho? Não, dá 7 vezes menos trabalho. Porque sendo saudável, você tem mais disposição, né? Com a conta mais ou menos em ordem, né? Você não tem tanta preocupação com isso, né? Aí você fica mais tranquilo em gerir seu tempo, né? Aí você consegue cuidar dos seus relacionamentos e do network. Aí você vai cuidar da sua expressão, né? Então, uma coisa ajuda a outra. Quando eu tento, eu encho o saco de todo mundo com relação à expressão. Já fiz isso hoje aqui, né? E quando você se expressa melhor, você fica mais tranquilo. Nunca tem fim, sempre é um aprendizado. Mas você fica mais tranquilo, deu certo, eu estou no caminho certo. Se eu estiver na frente de algum cliente, eu vou saber me apresentar também. Isso vai trazer cliente que vai fazer o seu dinheiro render mais, que vai deixar você dormir melhor. E é um ciclo infinito. Mário, acho que você poderia contar o seu case também, que foi bem legal. Entrou no Nexus, a gente começou a falar de eventos, e aí depois a gente começou a falar do evento de uma forma diferente. Olha, vamos pensar no planejamento, o quanto ele é importante. E quantas coisas apareceram depois que a gente só mudou essa... Então, eu acho que o grande divisor de águas dentro do Nexus foi a entrevista, na verdade, na Connect TV, que a gente começou a falar
A gente começou a falar mais de planejamento estratégico, né? Primeiro que lá eu até ontem estava assistindo com as meninas de novo, né? Porque a Júlia, ela falava assim, ai, mãe, é tão lindo, né? O nome Miralua. Eu falei, sabe que a primeira pessoa que me perguntou assim, foi o Ronaldo? Porque todo mundo fala, é bonito, né? O nome, nossa, Miralua, tem alguém lá espanhol na tua família? Eu falei, tem, meu pai que deu esse nome. E ele falava, quando ele criou o nome Miralua, acho que eu já te contei. Não sei. Miralua é assim, quando tudo estiver difícil, ou alguma coisa ficar difícil, olha lá, para o céu, porque Deus está sempre com a gente. Então, mira lua, olhe para a lua, olhe para o céu. Que lindo. Então, é um nome que, para mim, é muito especial, muito... E aí, quando ele me perguntou isso, eu pude falar sobre a história do meu pai, né? Assim, que ele trouxe isso para mim como um grande presente, entre tantos. Eu falei, gente, é isso. Eu tenho que voltar lá, na Mariana que tinha aquela alegria, aquela vontade de fazer dar certo, de planejar, de criar. Então, na verdade, acho que ali foi o grande divisor mesmo. Quando foi isso? A nossa entrevista foi no final... Não, foi esse ano. Foi esse ano? Foi no começo desse ano. Porque eu notei uma grande diferença em você e é recente. Recente. Mas eu acho que recente porque a gente está trabalhando demais. É positiva essa mudança, só para deixar claro. Então, mas eu acho que foi isso. Aí eu voltei nessa origem e nessa vontade de estar com planejamento mesmo, assim. Eu sou uma planejadora e fazendo até os testes quadri, eu sou planejadora 100%. Então, eu acho que isso estava me deixando muito abatida, muito para baixo, assim. Para mim, foi quando teve a palestra do Gabriel Regassi, que ele começou a falar de network lá no Nexus de Alphaville. Ele começou a falar que ele ainda encontrava o pessoal da faculdade, do primário, e que ele mantinha isso via LinkedIn, via todas as mídias sociais. E eu ficava olhando e pensando, por que eu nunca fiz isso? Por que eu sempre passei pela vida das pessoas, mas nunca fui de tentar alimentar o passado? E as respostas vinham diferentes, e a cada pergunta que eu fazia vinha uma resposta, e eu falava, mas por que eu não faço? Até chegar na Adriana Lourenço, que veio com Desperta a Criança em Mim lá, acho que é isso o nome, né? Chamou Poder da Conexão. Poder da programa. Conexão. É bem legal. Desperta a criança, é quase a mesma coisa. A criança interior, trazer a criança interior de volta. E aí, nesse encontro, eu comecei a ver que realmente isso era marcante, determinante na minha família. Todos nós temos essa característica de não voltar atrás. Deu esse passo, tem que seguir e pronto. Mas as porteiras se fecham porque a gente quer fechar, não é porque é necessário. E eu percebi que com as minhas ex-namoradas, eu não tinha esse... Eu não cortava, eu estava sempre tendo amizade, eu mantive a amizade com todas elas. Mesmo elas casadas, frequento a casa de muitos, e eu ficava sem entender. Como eu posso ser assim no assunto mais difícil e não consigo ser na vida profissional? E aí eu acho que o Nexo me ajudou foi nisso, de ver uma possibilidade de resgatar pessoas do passado. Quando eu esqueci o nome que morava em Portugal lá, veio dar uma palestra. A Suzy? Suzy Gera. Quando a Suzy Gera veio, ela pegou e começou a falar do resgate dos contatos antigos. Aquilo foi música para o meu ouvido. Como? E por incrível que pareça, alguns negócios foram fechados resgatando o passado. Tá vendo, Riquine? É uma estratégia de vendas. É uma estratégia de vendas. Então é isso, eu acho que a jornada de sucesso é exatamente para a gente trazer tudo isso, né, para as pessoas, né? Como elas conseguem chegar ao sucesso, como elas trazerem, então, todo o projeto, ele vai ser muito rico para os pequenos empresários, médios, entender como é que a gente consegue chegar no patamar que a gente está hoje. Porque, assim, a gente, graças a Deus, né, nós nos consideramos pessoas de sucesso, de chegar até aqui.
né? Então, a gente quer passar isso pro pessoal, né? Eu acho que é Quando você compartilha, Isso. já é suficiente. Exatamente. Né? A gente Ainda que seja as dificuldades, né? Porque e isso é a empatia eu sempre falo mal da simpatia, né? Simpatia é um estado negativo de consciência, porque você está sendo simpático quando você não quer ouvir o outro. Você fala, nossa, cara, esse podcast é sensacional. Se não foi sensacional, não fala nada, não precisa descer o pau, né? Mas fica quieto. Não, tem gente que fala assim, então você não quer se envolver e você resolve, tem todo problema para tudo, né? Quando você se abre para ser empático, né? Você eventualmente enxerga, a gente fala em vendas, né? Enxerga com o olhar do cliente, mas às vezes a gente sofre junto com a pessoa, né? Quando você entra no estágio mais elevado, que é a compaixão, né? Que não tem nada a ver com dó, que também é um estado negativo, né? Você se sente superior à pessoa quando você tem dó. A compaixão é quando você diz assim, eu quero celebrar e compartilhar, e aí entra a vulnerabilidade. Quando esse estágio está pleno, você entra no estágio de altruísmo verdadeiro. Porque o altruísmo, como estado negativo de consciência, é aquele que você dá desconto porque você não está a fim de negociar. Que você entrega de graça porque você não se sente merecedor, né? O altruísmo verdadeiro é quando você passa por outros estágios, né? Então, às vezes, contar uma dificuldade que está acontecendo nesse momento é o que a pessoa precisava ouvir. Sim. Né? Então, acho que não é só super-heróis contando suas histórias, né? E sim as dores e os amores, né? De tudo que está acontecendo. Faz parte. Com né? certeza. Porque... E é aquilo que a gente acabou de falar do planejamento, porque uma hora você tá ótimo, a semana que vem você não tá tão bem. Exatamente. Né? E as coisas acontecem. E eu lembro, agora me veio até o dia que a minha filha estava doente, que você falou assim para mim, Mari, escreve. Se não tá bem, escreve. Lê, né? Não precisa passar isso para quem não vai entender é nada. da sua rede aqui, né? Do seu... Quer dizer que eu estou perdoado? Tá perdoado. Foi difícil para te perdoar, mas te perdoei. Eu pensei muito, não sei se é um assunto para esse podcast, né? mas eu pensei muito nisso e eu fui severo depois, assim. Eu falei, não, eu não sabia. Você tinha mandado mensagem para mim, mas eu não estava lendo, eu estava conduzindo. E quem está ouvindo não sabe. Então, assim, a gente tem que estar preparado. Né? Exatamente. Eu acho que... E não é cruel, né? Você tem que fazer o seu papel. Sim, ali. mas foi uma boa dica. Mas depois, eu até queria aproveitar para perguntar. E como faz um ao vivo? Putz, hoje eu tô mal, hoje eu não tô bem, hoje eu não... Isso às vezes não pode, né? Faltar numa reunião. Ó, vamos lá. Num... Um humorista. Um humorista. Tem aquela fama de que o humorista é mal-humorado, de que o humorista não tem humor nenhum, esse tipo de coisa. Aí ele faz um esforço que talvez seja artístico, talvez seja de atuação, de estar tudo bem ali mesmo que aconteceu uma desgraça algumas horas atrás, né? Esse é um ponto, né? Nós, seres humanos normais, que empreendemos... Acho que nós é que não somos normais. Nós temos... Nós temos dificuldades e temos dias ruins como todo mundo. Exatamente. Tá? Mas aí você traz a criança interior, você traz a vocação, apesar de estar um dia porcaria, né? De ter acontecido tudo errado, né? O que pega fogo no meu coração não aplacou. Entende? Né? Não tem... Aqui, isso aqui tá blindado, tá protegido. Eu gosto de falar que é um diamante coberto por gelatina, né? Então, assim, ele é molinho, mas é inquebrantável, né? A gente fala aquele termo de pivotar, né? Pivotar no basquete, você está batendo a bola, aí quando você vai passar a bola, você não pode andar mais. Então, você está com o pezinho aqui, esse não se mexe. Mas você pode ver para onde que você vai o tempo todo, para quem você vai passar a bola, né? Então, assim, essa essência, isso que não muda, né? Que nem eu falo, a minha missão é ajudar as pessoas, né? E quero ganhar muito dinheiro com isso. Acho que está justo, né? Mas isso não muda. Então, não é um dia ruim que vai fazer, então que se dane os outros. Isso não existe. Senão, você é frágil de intenção. Então, quando você põe a intenção de verdade, você vai fazer um pitch bacana, mesmo num dia horroroso. Pode não ser extraordinário, brilhante, mas ele não falha. Faz sentido? Faz sentido, mas é difícil. É difícil. A intenção tem que vir antes de tudo. E a intenção é de cuidar da família, de querer que o filho seja a pessoa mais importante do mundo como querer ajudar os outros, querer me preservar, me alimentar bem.
quando você começa a entrar... Estou dominando aqui o assunto. Quando você começa a entrar numa espiral negativa, você não percebe, mas você está deixando a sua intenção ir embora, né? E aí vem, vou tomar uma cerveja porque nada contra cerveja, mas assim, porque foi muito tenso o dia e eu mereço. Né? Aí você fica meio tonto e alguém vem querer te passar uma conversa e você cai nela. Né? Aí você polariza para um lado e para o outro. Aí começa e não para. Então a gente tem que ficar vigilante, né? O tempo todo para proteger essa essência. Não é o que a gente faz, o trabalho que a gente exerce, o que a gente entrega. É a nossa essência. Protegeu isso, não tem erro. Ô, Kátia, eu vou tocar num assunto que, para mim, acho que é bacana. E eu acho que muita gente precisa ouvir isso que a gente vai dizer agora. Eu estou no centro comercial há bastante tempo. E, na pandemia, fechou muita coisa. Fechou, assim, e eu ficava assim, será que eu vou fechar? Será que eu... E quanto mais gente fechava, mais batia aquele negócio assim, acho que eu vou ter que fechar também. Eu vou... E todo mundo falando, eu vou trabalhar em casa. Mas teve gente que aproveitou a pandemia para dar um boom na carreira e fazer a diferença. E eu acho que o seu caso casa bem com isso. É verdade, é verdade. A gente brinca, né? Tem um ditado, né? Enquanto uns choram, né? Outros vendem lenços. E o empresário, gente, não é porque assim, você fala, poxa vida, você está desfazendo das pessoas que tiveram um problema, alguma coisa assim. Eu digo assim, na parte familiar, a gente tem que tirar você profissional, a sua empresa, a gente tem que saber separar as coisas um pouco, às vezes, né? Por quê? Porque tem todo esse lado de você trabalhar com emoção e você trabalhar com a razão do que você precisa. Quando a Alcreative abriu, o Odair, né, meu esposo, que abriu a empresa, nós tivemos 2 condições lá. Quem já me conhece, eu fui fotógrafa durante 8 anos, né? E o Odair abriu a Alcreative em 2019. E foi exatamente, eu chorei, porque parou tudo, o estúdio fechou, né? E aí o Odair tinha aberto a Alcreative e em 2020 eu falei, e agora? O que eu faço? Eu fiquei nessa condição de, e agora? Quebrei, o que eu faço? Não tenho para onde correr. Foi aonde a Alcreative deu um boom. Por quê? Ele falou, olha, vamos, na nossa fé, né? A gente orou, pediu a Deus um caminho. E aí, falamos assim, e agora? O que a gente faz? E a gente teve essa porta aberta. Deus nos mostrou essa porta de falar, olha, a gente vai focar em máscara e álcool gel. Perfeito. E aí, foi aonde as empresas, assim, para voltar a trabalhar, seu funcionário vai precisar de máscara e álcool gel. Pararam-se as feiras e eventos, que eram o nosso foco. Pararam os eventos nas empresas, mas vieram os kits do onboard porque os funcionários começaram a trabalhar de casa. Então, vamos focar aqui. E a hora que eu vi aonde a gente conseguiu aí divulgar a empresa cresceu muito, nós trabalhamos muito, muito mesmo. Então, assim, a gente fechou uma porta e abrimos outra, fechamos uma janelinha, na verdade, porque eu sou feliz com isso. E abrimos uma porta enorme para o mercado de brindes. Esse kit é aquele kit que... O onboard é aquele que a gente entrega na casa do colaborador, porque muitos colaboradores foram trabalhar de casa. E a gente teve um desafio de uma empresa que falou para a gente, olha, eu preciso de uma empresa de brindes que não seja só um produto, que me dê a solução. Eu preciso que ela entregue na casa do colaborador. Você faz? Eu falei, meu Deus. Faço. A entrega é Brasil. E o Odair, como 26 anos aí de operações, né, que ele trabalhou na área de logística, falou, a gente vai conseguir isso. Nós vamos conseguir fazer essa logística. Isso aqui a gente vai entregar via essa transportadora, esse daqui vai ser aéreo via essa transportadora, esse daqui vai ser o motoboy mesmo, esse daqui vou ser eu que vou entregar, porque está na região, e nós vamos entregar. Nós entregamos mais de 1.000 kits na casa de cada colaborador. Nossa, que demais. Que bacana. Né? Por isso que o sucesso é a jornada. Exatamente. Porque como é que você vai prever um negócio desse? É verdade. Exatamente. Vamos brindar a isso. Vamos
Juliana? Vamos. Então é isso. Faz barulhinho, faz barulhinho. São... Vai lá. É Já sobre abri. isso. São coisas que a gente, por mais que tenha algumas pessoas que tiveram... Olha isso, gente. Show de bola, show de bola. Tem que ter um riquinho aqui no meio pra gente descontrair, né? Mas Então, é isso. E graças a Deus, a gente está hoje como estamos. A empresa se tornou conhecida porque nós começamos a atender grandes empresas com esses produtos. E estamos aí cada dia mais. Todo dia é um dia de desafio, né? Mas todo dia é dia de sininho. Todo que eu dia. acompanho. Ai, gente, o sininho é Legal, demais, né? né? Eu Muito acompanho. legal, né, gente? Gente, tem gente que não... Que tem preconceito contra o sininho. Eu falei, põe o sininho. Mas Vai achei mudar a bom vida. demais, Ai, gente, é super legal o sininho. é pra comemorar. É, Eu acho bacana. É estratégia da gente colocar também, de dar uma... Motiva, gente, quando né? bate Motiva. o sininho, até o pessoal de marketing fala, eu quero bater o sininho. Eu falei, ó, então bate aí quantas curtidas a gente vai ter nesse post. Bate o sininho, né? São desafios que a gente coloca para os colaboradores aí. Pessoal de gestão, bate o sininho. Não vai. Todo mundo quer bater o sininho, gente. É muito engraçado. Isso é cultura de vendas. É cultura. A gente precisa colocar a cultura. Maravilhoso. Gente, faz parte da jornada de sucesso. Com Bora lá certeza. falar E sobre esses dias eu isso no tava evento. assistindo um podcast do Jota, acho que é Jota. É Jota. JJ. É, isso. E ele estava entrevistando o Paulo Vieira. E Uau, 2 férias. Dois feras. Aí o Jota perguntou pro Paulo Vieira, qual a pergunta que te fazem que mais já te cansou de responder? Ele falou, a pessoa me pergunta, como é que eu acho o meu propósito? Essa eu já cansei de responder. Aí o Jota olhou para ele, mas por quê? Ele falou, porque você não acha o seu propósito. Primeiro você se acha. Quando você se acha, você encontra o seu propósito. Gostou, Miralua? Profundo. Né? Não dá para você ficar caçando essa aí. propósito. Porque essa é uma mentalidade de escassez, né? Se eu estou procurando é porque eu não tenho. Né? E já está dentro, né? Você tem que se permitir. Você precisa se permitir correr atrás, né? Mas, às correr atrás dos vezes, resultados. Com frequência, a pessoa precisa bater muita cabeça, né? Vai muito pela dor, né? Para poder achar É isso. que tem gente que só funciona na dor, né? A Parece maioria dos seres humanos são assim. Eu vou falar que eu sou muito sortudo. Acho que eu tenho um karma bom para isso, porque... Mas nesse podcast, o que chamou a atenção foi essa do propósito, mas a resposta que ele deu para aquilo que ele acha que afeta a humanidade, e na hora que ele falou, eu torci a cara, assim, falei, o Paulo Vieira fala uma coisa dessa, que besteira, mas depois ele foi explicando, eu fui entendendo. Ele falou que o que estraga a humanidade é o orgulho. Sim, sim. Sim. Aham. Só que da maneira que ele colocou, ele tudo para ele era orgulho. E aí eu via que o que ele estava falando não era orgulho. A gente, o nosso português, começa, não, isso não é orgulho, isso não é orgulho. Mas quando você olha e chega na causa, e aí falando de qualidade, causa raiz, você encontra o bendito orgulho lá. Você muitas vezes tem tanto orgulho, você tem orgulho de dizer que está precisando de ajuda. Ele deu o exemplo, pergunta para o cara assim, você tem uma empresa? Tem. Você tem um BPO lá? Não tenho, não preciso. Então, por que você está pegando empréstimo? Não, é porque eu tive um desvio. Tá, você tem fluxo de caixa? Você tem o EBITDA? Você tem... E o cara respondendo tudo não. O que ele tem? Orgulho. Ele tem orgulho de reconhecer que ele precisa de ajuda. Então, ele prefere esconder com outro problema, criando uma dívida. Orgulho é um estado negativo de consciência. Negativo, É o último antes dos positivos. Eu falo muito isso, Kodair, porque às vezes você se torna um empresário e você quer mostrar para todo mundo, eu sou um empresário de sucesso, eu estou conseguindo crescer a empresa, né? Estou conseguindo alavancar vendas. Mas aí, o que a pessoa faz? Vai lá e já compra um carro do ano, né? Já faz uma baita de uma dívida. Isso não é um empresário de sucesso. Empresário de sucesso, eu ouvi uma pessoa dizer que, Elane Julião, fui numa palestra dela, assim, que ela fala muito, que um outro palestrante falou para ela que, assim, empresa dono pobre, empresa rica. Então, você não precisa se tornar, para você ter sucesso, você se mostrar que você tem as melhores condições.
Você precisa primeiro ali abastecer sua empresa, deixar ela redondinha, para depois você conquistar. As coisas que você tem na vida pessoal é uma consequência, né? Então, muitas pessoas às vezes não têm muito sucesso justamente por isso. Porque visa que eu tenho uma empresa, eu sou empresária, eu tenho que andar com o carro do ano, eu tenho que andar com uma bolsa de marca, principalmente para as mulheres, eu tenho que andar com sapato de luxo. E não é sobre isso, né? O sucesso não é isso. E a gente, finalmente, podemos revelar por que você em evidência. Acho que o podcast ajudou a chegar no consenso. Porque fazer sucesso, a gente acha até que é mais fácil. Agora, você ficar em evidência, continuar fazendo esse sucesso, continuar sendo destaque, esse trabalho é que é o delicado. Eu vejo muito empresário tendo sucesso momentâneo, mas são poucos aqueles que, sabe, permanecem, que vira a chave, que se reinventam, reverte, né? Porque, como a gente diz, tudo vai mudando, então tem que se reinventar muitas vezes. É que é um estado, é um estado de espírito. Não é externo, é interno. Né? A gente está num mundo onde a aparência cada vez conta mais. Né? E acho que ok, não dá para vir aqui relaxado ser gravado, né? Uhum. Mas você tem que saber medir isso, né? Para não ser tomado pelo orgulho. Exatamente. Né? Porque o orgulho ou o desejo, ele é algo em si. Eu não desejo esta caneca, não desejo o brinde da Kátia. Assim, é o desejo. Deseja. A hora... a hora que eu tenho, eu quero outro. Que no seu caso é bom. Né? E aí, assim, eu quero o carro do ano. Comprei o carro, ele não é mais zero. Uhum. Né? Aí eu preciso ter o outro. Aí você nunca está feliz. Exatamente. Você sempre vai buscando e, eventualmente, você se mete em dívida. Sim. Aí você contrai dívidas para manter o seu estilo de vida, que é artificial. Não tem nada a ver com o que você é de verdade. Então, quando você manter esse estado de espírito... Aquilo nem te faz feliz mais, mas você insiste. Eu digo assim, eu poderia, no meu estado de espírito, ser um ermitão. Né? Só que o mundo pede que você fique em evidência. Né? Então, se você controlar isso, eu vou fazer o que o movimento está pedindo, nesse momento agora de marketing de conteúdo, de se expor e tudo mais, né? Mas eu vou manter as coisas que eu acredito, a minha fé, proteger a minha intenção, proteger a minha criança interior, proteger de ser corrompido com essas besteiras, né? Essas tentações. Sim, né? Claro, assim, tá tudo bem você ser um empresário de sucesso, você conseguir conquistar as suas coisas materiais, que é um desejo. Você trabalha para quê? Para você conquistar. Só que, como você estava falando, sobre o assunto que você estava falando, você não precisa passar o orgulho acima de tudo. Você não precisa fazer uma dívida alta para a tua empresa ficar com débito muito grande. É uma consequência natural uma consequência natural de você. Mas a empresa, ela precisa estar redonda para você ter os seus pilares materiais, ok. Exatamente. Isso. Né? É sobre, não é assim, a pessoa... mas aí tá falando que, né, não pode ter nada. Não, lógico que pode ter. Né? É merecimento. E sabe por que eu torci, assim, a barba, tudo, na hora que ele falou? Porque eu saí de Mococa com uma mão na frente e outra atrás, assim, bem pobretão, né? E eu não tenho vergonha de falar. Eu trouxe meu violão, porque eu tocava, e eu queria gravar o disco, e trouxe 2 calças e 4 camisas. E essa foi E vim pra cá. E quando eu falei, eu só volto quando eu gravar o disco. Eu gravei o disco e não voltei. Mas o que me manteve foi o orgulho, entendeu? Eu não queria voltar. Não, eu ainda não consegui meu objetivo. Não. Então, o orgulho me construiu. Mas eu reconheço que o orgulho demais, ele te leva... Tem um especial da Brené Brown na HBO, acho que são 6 episódios, que ela fala que é muito importante classificar o nome das emoções e o nome das coisas. E é uma coisa que o idioma americano, né, no inglês, ele é muito pobre mesmo, né? Dizem que no faroeste ninguém escrevia nada e depois eles falam muito em cima de gíria, por isso que é fácil de aprender o inglês. Então, é mais problemático para eles. Eles não têm a palavra saudade, por exemplo. E ela fala isso que é muito importante para você classificar. Eu acho que não era orgulho, era coragem.
Entendeu? Que para mim era orgulho. Então, mas elas são tênues ali, São né? tênues. Mas você teve coragem de ir em frente, não importa o que aconteça. Uhum. É uma determinação Sim. que pode vir junto com o orgulho, porque eles estão ali coladinhos, né? Mas o orgulho é fazer assim, o que eu preciso fazer para não passar vergonha sobre isso tudo? Eu ia falar da vergonha agora, que estava mais ligada à vergonha, né? Eu não vou voltar se eu não conseguir chegar onde eu queria chegar. Mas aí você gasta tanta energia para manter essas emoções de raiva, de frustração, de vergonha, que você não ia aguentar. Né? Então, eu estou falando isso porque se fosse orgulho, você não estava aqui agora. Né? Não, Então, foi a coragem que te trouxe. E é por isso que Agora no você final eu entendi. Você vai mudar agora. No final eu Você vai entendi. contar, você vai falar, eu "Tive falei, coragem." nossa, como eu vi o orgulho diferente. E porque a explicação dele foi longa, um podcast, quase 2 horas ali, que você fala, meu, que aula. Eu li vários livros dele e não tive essa aula Legal. Muito bom. que um podcast revelou. Muito bom. E hoje também a gente está revelando um monte de coisa aqui, hein? Tem que cortar a produção, muita coisa. Vocês precisam ver cortar. na jornada do sucesso. Lá vocês vão ter muito mais que isso. Não, dia 13 de maio. 13 de maio. Primeiro, que é o dia realmente que a gente comemora a 100 entrevistas. Já foi ao ar, mas foi por conta de N coisas, né? Mas ali é a data certa, então não podia ser diferente, teria que ser dia 13 de maio. E que é difícil, gente. Vocês não têm noção como é difícil você manter um programa sem patrocínio, sem investimento. Tem que ter muito amor pelo que você está fazendo. E ali eu comecei a entender o que é propósito. Porque eu queria revelar pessoas, eu queria que as pessoas contassem a história dela, não importasse a maneira. E atrelar a qualidade nisso, de alguma forma pegar aquele assunto, porque a gente falou de vários princípios de qualidade aqui hoje. Vocês, sem querer, falaram de vários princípios. Você precisa ter, então, um planejamento, você precisa treinar, não adianta você... E esse ano, a qualidade está muito viva, porque a alta performance que a gente vê os treinadores buscando no futebol, no vôlei, no basquete, ela faz com que as pessoas percebam que para você ter bom desempenho, precisa trabalhar todos os dias. É uma cobrança, né? Cobrança. E vamos combinar, né? Que as redes sociais também dão uma alfinetadinha. Aí você, né? Vai você na segunda-feira à tarde falar que você vai dar uma parada às 4 horas. Você já é massacrado, né? Mas tem coisa mais legal? Do que às 4 horas. Mas eu posso parar às 4 horas. Trabalha aí. Gente, mas é gente, verdade. eu não consegui ainda chegar nisso. Eu tô precisando. Dá uma fórmula aí. O que eu faço? Ainda não consegui. Um dos pitches mais legais que eu ouvi. Né, Mari? A gente às 10 da noite. Nossa, né? a gente se fala 10, 11 da noite. Um dos pitches mais legais que eu ouvi ficou na história lá do Nexus Morumbi. Foi um membro que ela falou. Era sexta-feira, né? Você foi em várias reuniões. E fala assim: o que você vai fazer às 3 da tarde hoje? Eu não sei, mas eu tô saindo de viagem porque eu gero muito bem meu tempo e ela dá treinamento de gestão de tempo. É verdade. Eu não esqueço esse pitch também. E aí todo mundo ficou morrendo de raiva dela. Mas como que a gente faz? Eu quero isso. Bom, bora fazer uma reunião de negócios. Muito bom. Foi muito legal. Mas é difícil, em eventos é super difícil. Então, eu tenho tem que dois fazer pitches. Tem 2 pitches na minha cabeça do Nexus que é difícil esquecer. Um é esse e o outro é o do Henrique. O Henrique, ele vende o vinho para você, mas não o vinho. Ele vende de uma maneira que quando você quer o vinho, entendeu? Primeiro ele te causa um desejo por saber o que é um vinho. Ele fala de um vinho de uma maneira que você fala assim, meu, que coisa. Dali para frente, você não pergunta mais qual é a marca. Você quer o vinho que ele... Mas ele é o rei da improvisação, né? Ele é muito bom. Não é para qualquer um. Não é. Difícil. É muito. Então, essa água aqui é muito boa, porque de manhã é muito legal. Mas e à tarde? À tarde, um vinho vai muito bem para celebrar esse momento. Então, Terra Gold. É muito bacana, é muito bacana. Ele, quando falou da paixão dele, que nasceu logo criança, e
quando ele se aposentou, ele falou, o que eu vou fazer agora? Ah, vou vender vinho. Então, aquela coisa assim... por quê? Porque ele queria despertar nas pessoas o interesse de beber vinho. Então, acho que isso é bacana. Eu acho que nós precisamos desses sonhos. Sem sonho, a vida fica chata. Você não acha, Ricardo? Eu acho que sim. A gente precisa ter essa... Pode ser o nome que você quiser dar, né? Mas a gente precisa ser motivado por alguma coisa. E a motivação, ela não é aleatória, ela não vem de presente, não é um brinde. Né? A motivação... Às vezes. Você fala a mesma coisa. Não, precisa vir de dentro. Não, é assim, o brinde ele pode ajudar na motivação. Eu ia falar que dentro de uma empresa é super motivador. É um argumento, né? Uma ferramenta, né? Mas se você não sonha com alguma coisa, né? A vida fica sem morna, sentido, né? Você tocou num assunto muito bacana. Tem uma escritora, eu não lembro sobre o nome dela, eu sei que começa com Cecília, e ela é da FGV, e ela escreveu um livro sobre motivação. E numa época que todo mundo achava que gestão de pessoas, que não falava de gestão de pessoas, gestão de RH, tinha a obrigação de motivar as pessoas. E ela escreveu um livro exatamente para falar, não, ninguém consegue motivar ninguém. Você consegue inspirar a pessoa, mas motivar só se vier de dentro. É algo intrínseco que tem que vir. Exatamente, é verdade. A motivação. E é verdade. Se a gente não tiver esse pensamento que vem, o que te faz acordar? O que te faz ir trabalhar? O que te inspira a você passar vergonha, enfrentar a câmera, passar aqui no podcast horas falando de assuntos? Tem que ter alguma coisa que te dê tesão. Se não tiver... Mas o legal é que, assim, isso está dentro de todos nós. Pode ser que esteja encoberto. E aí um brinde, um convite, fazer parte de algo, te ajuda, né? Mas você não pode se permitir, fala sempre a mesma coisa, né? Que essa entidade, né? Que está dentro de nós, que nos motiva, né? Esse eu superior, sei lá, né? No hinduísmo fala o si mesmo, né? Que ele deixe de brilhar, né? Então, se, por exemplo, eu aqui no exemplo, eu ganho um brinde da Kátia que fala assim, puta, eu vou aproveitar e vou escrever aqui, né? Então, se você tiver sempre essa intenção, qualquer ferramenta, qualquer que eu digo, né? Vai te ajudar a isso, se estiver sempre brilhando. Então, você der uma caidinha, vem um amigo te falar uma palavra bacana, né? Você der uma caidinha, vem um amigo te dar uma bronca, né? Você deu uma caidinha e aí você olha para o seu filho que você tem que batalhar, né? Então, assim, o que é isso? Não é sofrimento. É o contrário. É um sacrifício, mas se você olhar a origem da palavra sacrifício, é um ofício santo, é um sacro ofício, né? Então, quando você pega essa palavra, eu vou fazer um sacrifício para atingir o determinado objetivo que eu quero. Que chique. Hoje eu tô... Tá romântico. Tô Cara, está inspirado. Fala da voz aveludada. Voz aveludada. Ele e sua voz aveludada. Ô, Mari, Super inspirado. a gente está caminhando para o fim. E para a gente caminhar para tão isso... rápido, né? Quando a gente está conversando. Para a gente caminhar para esse fim, assim... Vamos abrir a sessão do sonho. O que você ainda sonha fazer? Gente, eu sonho em tanta coisa. Eu tenho muitos sonhos. Na vida... da Miralua, né, no corporativo, eu ainda sonho em ter um espaço de eventos. Que legal. Eu desejo isso, do fundo do coração. Agora, da família, nossa, eu penso em tanta coisa. Seria... Eu ia ficar aqui, mais um podcast para a gente falar sobre isso. Mas no corporativo, na Miralua, eu sonho ainda ter um espaço. Ô, Kátia, e o seu sonho? Como a Mari colocou, né? Estamos falando aqui da empresa, né? O sonho é realmente a Creative ficar conhecida no mercado, mais conhecida no mercado, termos um espaço grande com uma logística, uma produção, que eu possa aí colocar meus projetos, que são muitos, em pauta, colocar esses projetos em andamento, poder fazer. É o crescimento mesmo da empresa. Que bacana. Então... E o seu, Riquinho?
Eu acho que é Mindfulness. Eu não sei. Mindfulness. Não. Eu não sei se vocês me acham metódico, mas eu adoro um método. Então, assim, eu vejo as coisas passo a passo. Se a gente for falar de sonho, é algo que está um pouco mais distante ainda, né? Mas ainda assim eu vou botar um número, né? Eu quero o Nexus com 4.000 membros. Né? Tem vários estágios para chegar lá, mas 4.000 é um número que eu falo assim, isso aqui é um sonho alcançável. Você precisa pensar em sonhos que são alcançáveis, né? Falar, eu quero E o seu, Ronaldo? determinar. E o seu, Ronaldo? O meu é fácil. O meu é provar para as pessoas que a qualidade vinda de dentro é muito melhor do que a do sistema de gestão da qualidade que eu trabalhei por mais de 30 anos. Porque o sistema força você a ter qualidade. Mas a qualidade melhor é aquela que a pessoa vem de dentro para fora, aquela que faz. O dia que eu consegui isso, valeu os livros. Livros, entrevistas, Podcast. Uma atrás da outra. Você fazer a qualidade... O que foi a qualidade para o Ayrton Senna? Vitória. Então, ele queria ser vencedor. Não importava. Ele deu a vida para vencer. Então, eu acho legal quando a pessoa ela tem tanta qualidade que a gente confunde. Você não sabe qual a diferença. Por que o mesmo carro do Ayrton Senna não conseguiu mais ser campeão? É verdade. Um brinde aí. Olha. Vendo? Ó lá, ó. Ó o barulhinho. Ó, barulhinho. Tchan, tchan. Beba. Muito bom. A caneca Adorei. linda aqui, ó. Da M. Você agora, Mari, passa para o pessoal a data. 13 de maio, esperamos vocês na Connect V para a Jornada de Sucesso, das 8 às 17 horas, no nosso @você_em_evidência_. Tem o link para a compra dos ingressos. Esperamos vocês lá. Riquine, você que é o pitch dos sonhos, faz um pitch para convencer o pessoal a ir lá na jornada. Olha o desafio! Gente, é verdade. Nossa, o Ricardo ensinou isso pra gente toda vez. Agora funciona. A gente Agora tem consegue que fazer falar. o pitch. Todos nós temos muitos desafios nas nossas vidas, mas nós não precisamos enfrentá-los sozinhos. Né? Então, uma dose de inspiração, ela é muito importante para te motivar, para incentivar, para você... Estou tentando fazer tudo que veio aqui nessa conversa. Para você alimentar os seus sonhos e para você querer algo mais da vida do que o que se apresenta nessa selva, né, que a gente vive. Será que dá para prosperar fazendo algo que a gente gosta? Será que dá para fazer sucesso contando com os amigos? Sim, mas quem são os seus amigos de verdade? Tá? Você pode encontrar isso quando você coloca um propósito na sua vida. Eu dei uma dica na segunda-feira para uma pessoa e falou assim, poxa, mas eu não sei negociar. Eu falei, a sua empresa tem nome? Ele falou, tem. Eu falei, então você é um funcionário dessa empresa e você vai fazer algo, não para você, mas algo maior, que aí você adota o nome da empresa. Então, assim, eu não posso dar desconto porque o chefe não deixa. É a minha empresa. Né? Então, assim, como é que a gente consegue ter essa vontade de ir em frente, independentemente das intempéries e tudo mais? A gente vai falar muito sobre isso no dia 13 de maio, no Você em Evidência. Você em Evidência. Então, Jornada de Sucesso. O finalzinho do meu pitch normalmente é encrencado, mas a gente chega lá. E aí, Kátia, quer fazer um pitch devido à sua marca? Devido à sua marca. Vários lances. A gente vai falar, né, como você colocar a sua marca em evidência. A gente vai falar de várias estratégias, como que você pode utilizar a estratégia com produtos personalizados. Vai ser ótimo, gente. Vocês precisam. 13 de maio. Isso aí, a gente espera vocês lá. Deixa só o @ de vocês lá do Instagram. Vamos aproveitar, né? A Juju Barleta aqui dando as dicas. Que o meu nome, né? É rico. Ricardo.Riccini. RICCHINI. E
@creative_brindes no Instagram. Segue lá, gente. Vamos ver o sininho bater. O sininho é famoso. Então, gente, terminamos aqui o podcast Você Evidência, é o primeiro. E dizem que o primeiro é para marcar a história. Então, que os próximos venham. Até. Show, hein? Ai.